Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boa noite para todos os irmãos e irmãs muçulmanos que estão nos assistindo a partir de agora. Com vocês, Sheikh Omar Dori, Imam Khatib, da Mesquita de Varginha. Nós já falamos de várias histórias e vários comportamentos. Quando a gente fala dessas histórias, por exemplo, relacionados al mujahidin, né, aquelas pessoas que estão no esforço de Allah Tabaraka wa Ta'ala, ou aqueles que são qari, ou seja, os leitores do Alcorão, ou aquela pessoa que dá o que? As-sadaqa, aquela pessoa que ajuda os pobres necessitados constantemente, é uma ação em que as pessoas devem ter como constância, né? Ou seja, acabam distribuindo aquilo que são das suas riquezas para os pobres, acabam tendo a preocupação de combater no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala, que é o jihad, acabam tendo a preocupação da aprendizagem do livro do Alcorão. Então essas são coisas que todos os muçulmanos devem ter como preocupação na sua vida. A sadaqa, né, a ajuda aos necessitados, é uma constância lembrada por Allah Tabaraka wa Ta'ala como al-jihad fi sabilillah, como al-ilmu, o conhecimento. Todas são ações em que Allah Azza wa Jalla determinou. E aí nós entramos nessa história. São a história de 3 homens que no final das contas estarão no fogo do inferno. E as pessoas dirão: mas você disse que um deles é mujahid, é combatente no caminho de Deus. Você está dizendo que o outro é leitor do Alcorão? Você está dizendo que o outro ajudava os necessitados, mas como assim? Vamos começar com a primeira história, a história do mujahid, aquele que é o combatente no caminho de Allah. Essa é uma ação em que fará com que as pessoas adentrem o paraíso. Por exemplo, o mujahid, aquela pessoa que morrer defendendo aquilo que é determinado por Allah e seu mensageiro, não terá o seu corpo lavado, será com suas feridas levantado. Esse estará na entrada no paraíso. Mas esse mujahid em particular, né, ele fez uma relação. Quando ele foi ressuscitado no dia do juízo final, ele foi questionado: o que você fez com o que lhe demos, né, da sua prática? Ele disse: eu combati no caminho de Allah Azza wa Jal até o que eu me martirizei, até que eu morri. Porque aquelas pessoas que lutam no caminho de Allah Azza wa Jal querem o que? Al-akhirah, né? Allah Azza wa Jalla disse: Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Azza wa Jalla, ele fala: ó vocês que creem, vos indico uma ação que se vocês fizerem, né, é um bom negócio, né, que ele fala, um tijara, um negócio que vos resguardará do fogo do inferno, porque existem várias ações que a gente poderia falar, mas Allah Azza wa Jalla lhe diz: creiam em Deus e no mensageiro de Deus e combatam no caminho de Deus com vossas riquezas e vós mesmos, para que possam ser o quê? Para que possam ter a compreensão. Isso é o melhor para vocês. Então, é necessário que o muçulmano, é necessário que a muçulmana compreenda que o combate no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala é a melhor ação em que ele vai estar fazendo. Imagine só, Allah Azza wa Jalla está determinando e dizendo que se você combater no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala, que se você, né, combater com você mesmo e com a sua riqueza, depois da crença em Deus no mensageiro, porque a gente tem que lembrar que esse combate no caminho de Deus depende exatamente da crença de Allah e do mensageiro de Deus, não é qualquer coisa. Nós estamos falando aqui da defesa dos muçulmanos, da defesa do Islã, da defesa daquilo em que deve ser defendido contra os maus que as pessoas estão fazendo contra os muçulmanos, por exemplo. Isso é parte, é conhecido como al-jihad. Al-jihad não é guerra santa, nunca foi e nunca será. Isso é uma expressão cristã católica, principalmente, que infelizmente fora imputada e empurrada para os muçulmanos para tornarem as pessoas ignorantes sem visão. Infelizmente, as pessoas muitas vezes acabam achando que é a mesma coisa. Não, al-jihad é o esforço no caminho de Deus. Existem várias formas de esforço no caminho de Deus. O jihad é um deles. A relação do jihad pode ser por vários motivos. Por exemplo, é para que a pessoa faça a luta contra aquilo em que é o falso mentiroso. Quando há a propagação de mentiras e coisas mentirosas, cabe ao muçulmano ser contrário a isso, mostrando o que são as verdades. Isso é fato. Não aceitando essas relações. Por exemplo, houve uma propagação de mentiras, hoje chamadas de fake news, constantemente, que as pessoas fazem para enganar as outras pessoas. Cabem aos muçulmanos mostrarem aquilo que não é realidade. Combater aquilo em que são as ações do demônio,
né, que levam as pessoas a comportamentos e práticas erradas, e combater aquelas pessoas que combaterem Allah e seu mensageiro. Nunca o ataque, mas sempre o que? A defesa. Então, a relação disso que deve ser feito foi feito pelo profeta Muhammad, alaihi salatu wassalam. Então, esse homem, ele combateu no caminho de Allah Azza wa Jal até que ele morresse. Então foi dito a ele, você mentiu. Olha o que foi dito para essa pessoa. Ele combateu no caminho de Deus e morreu. Ele não estava combatendo qualquer guerra. Ele não estava combatendo guerras que nem devem ser feitas pelos muçulmanos, como estados nacionais. Quantos muçulmanos combatem por causa dos estados nacionais, acabam ofendendo e desrespeitando outras pessoas por causa de estados nacionais. Isso que nem é uma batalha. Tentam justificar, dizer, não, porque isso aqui é para defender minha casa. Não, é para defender uma coisa em que o profeta Muhammad, alaihi salatu wassalam, jamais nos ordenou, e nem Allah Azza wa Jal. E aí, e lutam às vezes contra outros irmãos muçulmanos para defender coisas sem necessidade. Então, ele disse, você mentiu. Foi dito nele, você mentiu, você combateu, você morreu, mas você é um mentiroso. Por quê? Porque você combateu no caminho de Deus, não foi para que você levantasse o nome de Deus, não foi para que defendesse os muçulmanos, não foi para que defendesse, né, a região onde os muçulmanos estão. Não. Você combateu para que as pessoas te chamassem de valente. Para que te chamassem o quê? De valente. Corajoso, olha como fulano é poderoso, olha como fulano é valente. Então ele morreu nessa condição. Ele não combateu para que ele pudesse levar as pessoas ao caminho. Ele não fez a propaganda de Deus, não, ele fazia isso para que as pessoas dissessem, olha como ele combate no caminho de Deus, olha, ele não combateu. Não, ele combateu só para que as pessoas vissem as suas ações e dissessem a ele como ele é valente, como ele é corajoso. Ou seja, ele está fazendo a riya. Ele está fazendo a amonstração, a ostentação. Ele não fez essa ação senão para chamar a atenção das pessoas. Então foi dito a ele, foi colocado, arrastado sobre o seu rosto e jogado no fogo do inferno. Por quê? Porque ele não fez isso para o engrandecimento de Allah Azza wa Jal. Porque Deus, louvado seja, ordenou que nós combatêssemos no caminho de Deus como o melhor negócio a ser feito pelos muçulmanos. Não. Ele fez isso só para que as pessoas pudessem vê-lo como grande homem, poderoso que ele era, forte, grande, valente. Mas no fato, o seu coração não tinha imã, mas o que a gente chama, que é chamado pelo profeta Muhammad, do shirk al-asghar, ou a menor das idolatrias. Então ele foi arrastado e jogado no fogo do inferno. Imagine só, depois de ter combatido no caminho de Allah, mesmo combatendo no exército entre os muçulmanos, a sua única preocupação era a sua ostentação, a sua amostração. Não, na verdade, aquilo que era determinado por Allah Tabaraka wa Ta'ala. O segundo homem vai chegar no dia do juízo final, será ressuscitado e será perguntado o que você fez com a graça que eu lhe dei, com o conhecimento, aquilo em que lhe dei. Aí ele disse, eu estudei e aprendi a ler o Corão, ou seja, ele aprendeu a forma correta de recitação do Alcorão em língua árabe, onde ele recitava na mesquita com a melhor voz, mais bela e mais doce, onde as pessoas o ouviam e achavam maravilhoso. E ele disse, eu também aprendi, tive o conhecimento, procurei al-ilmo, pois dentro do Islã não existe ilmo bila amal, e nem amal bila ilm. As duas coisas são necessárias. Não existe ação sem fé e não existe fé sem ação. Se essa ação não foi determinada por Deus, e a pessoa pode estar tendo sinceridade, não tem valor. E o contrário é a mesmíssima coisa. Se essa fé, essa ação existe, mas não é para Deus, também não tem valor. Então, esse homem, ele lia o Alcorão com a voz mais bela. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Obviamente melhor do que a minha. Mais bela possível. Para que as pessoas pudessem estar o ouvindo. Iam nas mesquitas, as pessoas para ouvir. E quando ele era perguntado sobre o conhecimento, ele falava cheio de orgulho, com o conhecimento em que ele tinha, passando às pessoas aquilo em que as pessoas diziam, Mashallah, olha que grande álimo que este homem é, Mashallah, olha que grande leitor em que ele é. E o orgulho tomava os seus corações dentro da sunna do mensageiro de Deus, alaihi salatu wassalam. Nem é permissível você
O fato não é que não é permissível, proibido, mas é desaconselhável você ficar dizendo para o fulano, Mashallah, você tem uma voz linda, maravilhosa, que leitura maravilhosa. Ficar engrandecendo a pessoa para que não crie no coração da pessoa o quê? O orgulho. Kabur. O orgulho. Os orgulhosos no dia do juízo final serão ressuscitados como formigas com cabeças de pessoas. Ou seja, ele será ressuscitado como uma formiga para ele ver que ele é pequenininho. Esse é um kabir do orgulho que essas pessoas se colocaram. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele diz, a melhor das pessoas, né? Esse é o melhor das pessoas. É aquele que aprendeu o Alcorão, ou seja, a leitura do Alcorão, o conhecimento ali colocado e ensinou. Essa é a melhor das pessoas. Agora imagine só esse homem que teve a aprendizagem, esse homem que tem a leitura do Alcorão com a melhor voz possível. Foi dito a ele, mentiroso. Foi dito a ele, como disse para o Mujahid, foi dito a ele, mentiroso. Por que mentiroso? Porque você lia o Alcorão para que as pessoas dissessem, olha que bela voz, olha que maravilha que ele tem. E o orgulho enchia o seu coração, obviamente, e fazia com que ele lesse mais bonito, para que as pessoas vissem nele uma voz maravilhosa. E aí, quando ele respondia alguma pergunta, porque as pessoas acham que esse álimo é da fátua. Isso não tem nada a ver com álimo. O álimo, na verdade, é aquele que tem o conhecimento e tem a prática. Esse é um álimo. Aquela pessoa que é estudante constantemente, ele não deve ser orgulhoso e achar que as pessoas veem ele poderoso porque ele tem um conhecimento, e aí o orgulho toma o seu coração, e era o que acontecia com ele. As pessoas diziam, olha como ele é um grande cientista, olha como ele é sábio. Eu já disse, eu não uso essa expressão para álimo da língua árabe, porque sábio é só Allah, é o dono de todo o conhecimento. Mas o orgulho tomava o coração desse homem que se via como poderoso e superior. Não, olha como eu sou grande, olha como eu sou assim, porque as pessoas o colocavam. E ele fazia isso para o agradamento de Allah? Não, para que as pessoas dissessem, ele é um grande cientista, ele é um grande leitor do Alcorão. Era assim que ele fazia. Ele fazia para que as pessoas fizessem isso. Ou seja, a riá de novo, a amostração. Então ele foi arrastado sobre o seu rosto e jogado no fogo do inferno. Por quê? Porque o orgulho tomou o seu coração. O orgulho é do shaitan. O orgulho é do shaitan. As pessoas que têm orgulho vêm do quê? Do shaitan. O shaitan, o demônio, quando Allah Azza wa Jal determinou que ele se prostrasse perante o Adão, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Ou seja, quando foi dito para os anjos gênios se prostrarem perante Adão, إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Todos se prostraram perante o Adão, menos o Iblis, que se negou, que se orgulhou e se encontrou com entre quem? Os descrentes, os desobedientes em Allah Azza wa Jalla. Essa foi a relação em que ocorreu com o Iblis nesse sentido. Então o orgulho é coisa do quê? Do demônio, em que infelizmente as pessoas acabam tendo como sentido da sua vida, achando que são capazes de fazer coisas, ou são eles os maiores. Eles acham que são muitas vezes o sol, ou então a lua, ou então fazem parte da divindade. Infelizmente, existem pessoas nesse nível. E acabam dando coisas ou falando coisas que não têm fundamento. Nós vimos muitas pessoas nas mesquitas hoje achando que da fátua é uma das coisas mais importantes, porque o orgulho enche o seu coração. Da fátua, acha que é uma coisa grande, ou seja, ficar dando determinações religiosas sem conhecimento nenhum. Essa pessoa está falando com a língua de quem? Com a língua do demônio. Infelizmente, nós vemos muitas vezes isso ocorrer. A terceira pessoa é aquele homem que dava o sadaqa, ajuda os necessitados. Ele despendia de noite e de dia. Ele fazia isso como uma constância na sua vida. Então ele foi questionado no dia do juízo final, quando ressuscitado. O que você fez com a graça em que eu te dei? Aquilo que foi lhe favorecido. Ele disse, tudo aquilo em que eu recebi, toda a riqueza que eu tinha, eu dava no caminho de Deus. Eu ajudava as pessoas, os pobres, os necessitados, com sadaqa, pagava o zakat. Tinha preocupação de estender a minha mão aos necessitados. Porque esse é o sentido. Aquela pessoa que vai fazer o quê? Al-infaq,
a distribuição no caminho de Allah Tabaraka wa Ta'ala como constante. Então ele fez isso. Então foi dito a ele, mentiroso. Por que mentiroso? Porque você não fez isso, senão, só para que te lhe dissessem, olha como ele é bondoso, olha como ele é um homem bom, olha como ele é um homem de mão aberta, olha como ele ajuda os pobres, olha como ele ajuda os necessitados, olha como ele faz as coisas corretas. Ou seja, ele não fez isso preocupado com o quê? Ajudar as pessoas. Ele fez isso preocupado em tirar foto mostrando o que ele está fazendo, fazer vídeos que ele distribuiu as coisas, fazer o vídeo, a foto que ele está dando alimentação. Ele não está fazendo isso para Allah, ele está fazendo isso para as pessoas. Quantas pessoas hoje vivem disso? Não estou dizendo que todas aquelas pessoas que distribuem, que nós vimos aos necessitados, preocupados com a mostração, mas acabam fazendo isso, querendo mostrar às pessoas. O melhor das pessoas é aquela pessoa que dá, tão escondido, como disse o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que será um dos 7 tipos de pessoas e que estará à sombra de Allah Azza wa Jal no dia do juízo final. Quem é o tipo de pessoa? Aquela pessoa que despende, que dá, ajuda os necessitados com a sua mão direita, que nem a esquerda soube quanto ou quando foi dado a outra pessoa. Essa é a pessoa que ajuda. Essa é a pessoa real, porque ele está fazendo isso para quem? Para Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ele quer o agradamento de Allah Azza wa Jalla. Ele não quer o agradamento das pessoas, ele não faz isso por riá, ele não faz isso para ajudar as pessoas e dizer assim, não, olha como eu fiz. Porque quem faz isso perdeu toda a sua ajuda. Porque ele está fazendo isso. Ou então o cobrado falou, eu te ajudei aquele ano, eu dei a você isso, eu te dei comida, eu te dei dinheiro, eu te dei roupa, eu te dei isso, eu te dei aquilo. Ou seja, essa pessoa não ajudou por causa de Allah. Ele ajudou só para que a pessoa seja agradecida a ele. Obviamente, as pessoas que têm fé quando são ajudadas agradecem. Faz parte daquela pessoa, né? Que agradece a quem? Allah Azza wa Jal, como agradece as pessoas. Allah Azza wa Jal lhe diz, fazkuruni azkurukum washkuru li wa la takfurun. Allah Azza wa Jal está deixando bem claro. Então lembrem de mim, que eu lembrarei de vós. E agradeçam, né? Agradeçam para mim. E não sejam descrentes, não sejam mal agradecidos, se nós colocarmos aqui. Porque nós devemos agradecer quem? Allah. Agradecer as pessoas. Mas aquele que ajuda, aquele que abre a mão, aquele que deu o alimento, aquele que deu a roupa, aquele que te ajudou em qualquer coisa, ele não pode fazê-lo. Se ele fizer isso, ele está fazendo o quê? Al-manna. Al-manni. Ou seja, ele está cobrando, ele está acabando com aquilo em que ele fez. Ele está perdendo. Né? As sadaqat, todas essas boas ações, tá? Em que ele fez. Então, quando ele dá, ele não vai cobrar. Então foi pego esse homem, arrastado sobre o seu rosto e jogado no fogo do inferno. Imagine só, todos eles fizeram grandes ações. Um morreu no combate de Allah Tabaraka wa Ta'ala. O outro morreu sendo um leitor do Alcorão e tendo conhecimento do Islã. O terceiro era uma pessoa que ajudava os necessitados, aos pobres, aos filhos do caminho, os endividados, todos aqueles que têm a classe do Zaká, por exemplo. Ele dava, ele ajudava, tanto com o Zaká obrigatório, como o Zakat al-Fitr, que nós estamos nos aproximando, como também como a Sadaqa, aos necessitados no seu geral. Mas o que o coração dele fez? O que o coração dele tinha? Ou o que os corações deles tinham? A preocupação em fazer a riá, a amostração, para que as pessoas falassem, olha como ele era corajoso, olha como ele lê bonito, olha como ele é um homem inteligente, olha como ele é um bondoso, um mão aberta, ele não é pão duro, ele é um mão aberta. Porque as pessoas fazem isso, sem saber quem são as pessoas que ajudam de fato, porque existem pessoas que ajudam de fato, sem mostrar. Essa é a melhor coisa que você vai fazer. Al-infaq, Allah Azza wa Jal, ele nos determina esse comportamento de ajudar os pobres e necessitados. Essa é uma relação importante. E ele diz, né? الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار علانية سيرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. São aquelas pessoas em que ajudam
né, com sua riqueza de dia e de noite, em segredo ou declaradamente. Esses terão a recompensa de vosso Senhor. Esses são aqueles que estarão ajudando aos pobres e necessitados, mas preocupados com o agradamento de Allah Azza wa Jalla e não preocupados com os seus desejos e vontades. E devem fazer isso antes do que da morte. Mas fazer isso sem querer que as pessoas te vejam como grandes homens. É uma expressão que eu ouvi muito dos moçambicanos. Na verdade, pessoas importantes, as melhores e pessoas mais importantes são aqueles que fazem a bondade sem que os outros vejam. Essa é a relação de ajudar os pobres necessitados. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com o orgulho, cuidado com a riá, cuidado com a ostentação. Não façam as coisas procurando o agradamento das pessoas, façam as coisas procurando o agradamento de Allah Azza wa Jalla. É como aquela pessoa que vai fazer o salawat al-khams na mesquita, vai fazer as suas 5 orações, aí fica rezando para outra pessoa, para as outras pessoas, nossa, como ele reza bonito. Cuidado com isso. Você viu um alim, você viu uma pessoa que é um estudante, nunca fique engrandecendo essa pessoa para que o orgulho não é dentro do seu coração e ele acabe desrespeitando e tendo comportamentos errados. Cuidado com aquela pessoa em que você vê, né, preocupado em ajudar os necessitados. Não critique, pelo contrário, ajude. Quantas pessoas eu vejo criticando fulano, ajudando as pessoas? Isso é uma obrigação. Mas não é obrigação moral. Não, não é obrigação determinada por Allah Azza wa Jalla no sentido que ele não determinou como obrigatoriedade, mas é no sentido do que? Moral. Ajudar aos pobres e necessitados. Estique as suas mãos. Aqueles que têm capacidade, que o façam. Que o façam. Não peçam, não se preocupem com que as pessoas falem, ajudem os pobres necessitados, muçulmanos primeiramente, depois os não muçulmanos. Essa é uma preocupação. Procure o conhecimento, o melhor das pessoas, aqueles que aprendem o Alcorão e depois ensinam. Então procurem ter conhecimento. Não parem e fiquem travados naquilo que a gente vê nas mesquitas hoje, as pessoas com preguiça de procurar o conhecimento, porque tem os orgulhosos que ficam tentando dar fato em mesquita. Cuidado com esse tipo de pessoa. Tenha a preocupação de procurar conhecimento, seja com o álimo da sua mesquita, principalmente. Isso aqui é fundamental. Tenha a preocupação de combater quando aquilo que você tem conhecimento. Ou seja, muitas vezes nossos irmãos e irmãs muçulmanas querem ajudar no dawa. Mas nós vimos e constantemente se repete a relação da pessoa, às vezes, estar propagandando uma coisa que não é real, que não foi determinado por Deus nem mensageiro de Deus. E aí acaba falando essas coisas achando que não tem problema. Mas cuidado, adquira conhecimento. Fale daquilo que você sabe. Não adentre em coisas que você não sabe, meu irmão. Al-jihad, o esforço no caminho de Allah, pede conhecimento para alguns assuntos. Não é só simplesmente eu vou falar do jeito que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Não, isso não adianta. O Islã não é nenhuma dessas outras religiões onde as pessoas determinam comportamentos porque eles querem. Não, Allah Azza wa Jalla já nos determinou em um livro e na sunna do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. Então, não se percam nesses sentidos. Não façam querendo que as pessoas te agradeçam. Se agradecerem, ótimo, se não, se preocupe com o agradamento de Allah Azza wa Jalla no dia do juízo final. Agradeça por cada oportunidade que Allah Azza wa Jalla te dá de aprender, de ajudar os pobres necessitados, de fazer o dawa. Eu vou falar do dawa aqui, porque a gente lembra, e todos aqueles versículos que estão no Alcorão falando do jihad, não é o dawa para você colocar uma mochila nas costas, sair de uma cidade ou de um país para o outro. Isso não faz parte do jihad. Isso não faz parte do jihad, isso não é jihad. A jihad fi sabilillah é exatamente o que? Combater no caminho de Deus. Tá? Isso é outra coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Faz parte do que a gente chama dawa. Por isso que eu estou falando aqui em relação ao dawa. O dawa vão ter várias formas para serem feitos. O que eu estou fazendo agora é dawa. Aquilo em que nós às vezes propagandeamos através de aulas, escritos, isso tudo é dawa. Mas faça aquilo que você tem capacidade. Não tente abraçar o mundo se os seus braços não estão conseguindo nem abraçar, na verdade, o gatinho da sua casa. Vai ficar difícil. Aí, meu caríssimo, começa a ver aquele monte de coisas que a gente vê na internet. Infelizmente, propagandas mentirosas e enganosas, muitas vezes. Tá? E cuidado com aquelas pessoas que se orgulham em dizer que ele tem todo o conhecimento. Quando alguém falar isso para você, eu vou te dar uma opinião. Comece a se afastar dessa pessoa, porque ele, na verdade, não tem conhecimento. O principal conhecimento é saber que nós não sabemos, senão um pouquinho. O maior dos álimos, o maior dos cientistas islâmicos, ele tem certeza disso, que ele não sabe todo o conhecimento. Então,
Imagine só uma pessoa qualquer que às vezes fica com esse sentido. E aí começa a querer debater, porque eu estudei anos, eu sei tudo. Não, não sabe. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com aquelas pessoas que eu volto sempre a repetir aqui, que vão chamar para o caminho do Sheikh, não o caminho do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Cuidado com esses convites. Sigam o conhecimento, não sigam a ignorância. Tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Até amanhã. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.